Bora, pessoal, depois de muitos pedidos aí nos vídeos, onde os inscritos pediram para eu comentar os julgados das ADINs, eu resolvi ceder. Sinceramente, não era essa a minha intenção. Eu ia deixar para falar sobre esse assunto lá com a publicação do decreto e depois com as portarias do Exército, que vai regulamentar tudo. De fato, esse é o problema que a gente vai ter, vai ser o pau que vai doer no lombo da gente. Isso daí está anunciado, só não está programado o dia, mas anunciado já está. Então, mas enquanto isso, a gente vai se divertindo aí com esses julgados. Eu queria dizer que vou deixar o link aí na descrição. A fonte primária é lá no site do STF, então eu vou deixar o link dos julgados aí. Já está, inclusive, na live de ontem. Se você não assistiu a live de ontem, vá lá, veja principalmente o comecinho, onde eu falo um pouquinho sobre isso. Esse vídeo é praticamente uma repetição, para não ficar lá na live, que o nível de publicação do YouTube para a live é um pouquinho diferente, então eu resolvi gravar esse vídeo mais curtinho aqui e não tem aquela extensão toda. Em todo caso, como eu disse, a fonte primária dos julgados é o STF, o link vai ficar na descrição e já tem uma análise sobre isso lá no canal de Luciano Lara, no Beabá do Tiro. Eu sugiro que assistam também. Ele faz um comentário bem mais completo, bem mais robusto. Inclusive, eu concordo com praticamente tudo do que ele falou. Vou só fazer aqui algumas ponderações sobre a semântica das palavras. Mais o teor da coisa é aquilo que Luciano já falou. Tá ótimo o vídeo dele lá. Em todo caso, e antes, eu peço que passe em nossa loja, armariabr.com. Lá você vai encontrar vários itens ligados ao esporte, ao tiro, à casa, carro, garagem, enfim. Passem lá sempre com atualizações. Inclusive, daqui uns dias vai ter a camisa do canal. Cadê? Deixa eu virar aqui. Vai ter a camisa do canal. Daqui uns dias eu vou colocar lá também e colocar todos esses brebotos, essas lembrancinhas que se dá de presente. Caneca, camisa, boné, enfim, vai estar tudo lá. Daqui uns dias é só ir conferindo. Pois bem, pessoal, eu queria começar aqui pela ADIN 6119. Me perdoem, esse negócio de botar no vídeo, isso daí me dá muito trabalho. Eu sou um dinossauro em tecnologia. Eu vou ler e o link, quem quiser acompanhar, pega aí na descrição. O negócio é o seguinte, pulando toda a firula do começo, a 6119 diz o seguinte: fixando a orientação hermenêutica de que a posse de arma de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrarem concretamente. Repara aí, pessoal, não, olha a palavrinha que ele usa aqui. Não é comprovar a efetiva necessidade e nem declarar a efetiva necessidade. Ele colocou aqui demonstrar, já é um termo novo que a legislação que o STF garante para acesso a armas de fogo. Demonstrar é justamente você narrar os fatos que lhe causam prejuízo, que lhe causam risco, de modo que esse risco possa ser mitigado, possa ser diminuído com a arma de fogo. Então, repara lá. Ele diz, fixando a orientação hermenêutica de que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrarem, não é que comprovarem, não é que declararem, é que demonstrarem a efetiva necessidade. Agora, vai lá. A gente já não sabia o que era efetiva necessidade e agora tem que comprovar, declarar e demonstrar. Tem que vir a legislação aí, uma legislação complementar e dizer o que danado é, de novo, a efetiva necessidade. Porque se antes a gente tinha dois problemas, comprovar e demonstrar e declarar, agora também tem que demonstrar esse negócio aí. É muito subjetivo, mas é um termo diferente que vai ter realmente análise aí de vários juristas que vão se debruçar sobre o que é demonstrar a efetiva necessidade de forma concreta, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. Então, é isso. Com relação à ADIN 6119, o que resta é que a gente agora vai ter que demonstrar a efetiva necessidade para que seja adquirida, seja autorizada a aquisição de armas de fogo. Então, mais um termo novo que a legislação traz, que a gente vai ter
que se habituar, se acostumar e tentar entender de acordo com a discricionariedade do delegado lá. Com relação, vamos para outra que é menorzinha aqui, ó. Com relação a ADIM 6466, aí é um pouquinho diferente. Repara aí. Pulado toda a firula do início. Quem quiser acompanhar, pega o link aí na descrição. Diz o seguinte: fixando a tese de que os limites quantitativos de munição adquiríveis se limitam àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. E aí eu venho de novo levantar aqui mais um termo novo. Ele diz: a segurança dos cidadãos. Não é a defesa. Não é a defesa. E qual é a diferença disso? Pessoal, eu quero dizer que é uma interpretação pessoal minha. É um entendimento meu, pessoal aqui. Não está difundido em lugar nenhum. Não, é o que eu entendi por isso. Repare, se a legislação, se o julgado tivesse dito a defesa do cidadão, eu, na minha cabecinha, ia entender que seria apenas o suficiente para um conflito, para um combate, para um momento de reação. Entendeu? E aí o que seria isso? Seria, talvez, o suficiente para encher 3 carregadores? Vamos considerar aí um carregador grande de 20, então 60 munições, 50 munições, 100 munições no máximo, né? Que seria para defesa. O julgado ele traz o termo, a expressão apenas o necessário à segurança. Se implica em segurança, implica que eu posso fazer treinamento também para atender, para que seja possível, inclusive, atender ou cumprir ou usufruir, gozar daquele direito de poder levar a arma para um treinamento uma vez por mês, as armas do Sigma, as armas do Sinarme. Então, o que é que acontece? É um termo, para mim, um pouco mais extensivo do que a simples defesa. Ele utilizou a segurança. E quando ele diz a segurança, também pode ser a segurança do patrimônio, né? Porque faz parte do acervo da personalidade ou patrimônio, né? O patrimônio pertence à pessoa, então, para mim aqui saiu um pouco mais extensivo do que o que eu esperava, porque se falava em defesa. E para mim, defesa é o momento do combate. E a segurança é um pouco mais extensivo. E aí ele diz: suspender a eficácia da portaria interna. Enfim, isso aqui é firula. E o outro aqui, pessoal, que eu queria fazer uma consideração é a DIN 6139. Essa para mim é a mais interessante. Porque, veja, ele diz o seguinte: fixa a tese de que limites quantitativos de munições adquiríveis se vincula àquilo que, de forma diligente e proporcional, tal qual a outra, garanta apenas o necessário para a segurança dos cidadãos. Item 2. Da interpretação conforme a Constituição, do artigo tal, para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunção de efetiva necessidade. Primeiro, o que é que ele diz aqui? Que o governo que entrar não vai poder ficar alterando o que é efetiva necessidade, que ninguém sabe o que é hoje. E agora vai ter que comprovar, declarar e demonstrar, sem ninguém saber o que é efetiva necessidade. Segunda coisa, o governo de direita ou de esquerda que entrar não vai poder modificar esse conceito de efetiva necessidade. E aí ele continua: outras que aquelas já disciplinadas na lei. Então, se constata, o STF garante que é possível sim ter armas de fogo no Brasil, desde que você declare, comprove e demonstre sua efetiva necessidade. Mas é possível sim, né? Outra situação aqui que ele coloca, ó. Item 3, da interpretação conforme a Constituição, do artigo 27 da Lei 10.826. Presta atenção, esse artigo 27 é a lei da 10.826. Vou ler aqui para vocês de novo. Caberá ao comando do Exército autorizar excepcionalmente a aquisição de arma de fogo de uso restrito. Então, isso não foi revogado. Cabe ao comando do Exército autorizar arma de fogo de uso restrito.
Então ele continua aqui, ó, repara, para fixar a tese hermenêutica de que a aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, e não em razão do interesse pessoal do requerente. Só que tem um pulo do gato aqui, pessoal. A Constituição, no artigo 217, diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Então, é dever do Estado, e aí passa a ser uma determinação para o poder público e não um interesse privado. Então, sim, eu entendo que é possível, com base no artigo 27 da 10.826, cumulado com o artigo 217 da Constituição Federal, a possibilidade de acesso a calibres restritos. E, para isso, o que é que vai ter que fazer? Comprovar, demonstrar ao comando do Exército que você, para praticar uma determinada modalidade esportiva, vai precisar daquela ferramenta para a prática desse esporte. Então, se tem lá a modalidade esportiva de tiro de precisão a 600 metros com uma carabina fuzil, para você praticar aquela modalidade, você vai precisar da carabina fuzil. Por quê? Porque a modalidade esportiva existe e o esporte é o interesse do Estado, não é do particular. Claro que é exercido pelas pessoas, não é pelo próprio Estado, que é uma entidade despersonalizada, né? Uma entidade abstrata, desculpa. Uma entidade abstrata. Então, para você praticar aquela modalidade, claro que você vai precisar daquela ferramenta. Imagine se poderia haver corridas de Fórmula 1 se não tivesse o carro. Era impossível. Partidas de campeonatos de sinuca se não tivesse o taco ou a bola, só tivesse a mesa. Também não ia dar certo. Então, para exercer, ou de outra forma, o Estado vai ter que revogar todas essas modalidades, o comando do Exército, e é por isso que eu disse, é melhor deixar para ver isso lá na frente, quando for publicado o decreto e as portarias. Eu tenho praticamente absoluta certeza que as portarias do Exército não vão revogar nenhuma modalidade esportiva só porque usam carabinas fuzis. Então, para que seja possível praticar essa modalidade, é necessário a ferramenta. Agora, a questão é a seguinte, todo mundo está previamente avisado que vai ter os benditos níveis. Vai ser muito difícil, e aí eu também concordo, convencer o comando do Exército que você entrou no esporte ontem, não sabe absolutamente de nada, não fez nenhuma habitualidade em nenhuma competição e quer partir diretamente para uma modalidade de tiro de precisão que necessita, por exemplo, de um fuzil 762 ou 308. Vai ser difícil. Então, por isso que já está previamente avisado aqueles níveis que todo mundo já está sabendo. Agora, outra coisa que tomara que não passe é o aumento excessivo de habitualidades para comprovar os requisitos de manutenção do CR. Isso daí é uma coisa que a gente tem que pedir que nossos políticos criem alguma resistência com relação a isso, principalmente porque não tem porte de trânsito. Então, pessoal, eram essas considerações prévias que eu queria fazer sobre esse assunto. Realmente é uma coisa, a meu ver, ficou melhor do que o que estava, porque agora o STF disse que é possível, sim, ter acesso a armas de fogo, é possível, sim, ter uma quantidade de munições que garanta a segurança da pessoa, né? E aí, obviamente, é da pessoa, da integridade física e numa interpretação mais extensiva do patrimônio, né? E não foi revogado nem o artigo 27 da 10.826 e tampouco o 217 da Constituição de 88 e menos ainda nenhuma modalidade esportiva. Então, só me faz crer que a gente vai continuar tendo acesso a armas, sim, talvez de uma forma um pouco mais dificultosa. Paciência à esquerda, não estamos do nosso lado, estamos jogando no campo adversário, mas segue a vida, o mundo não vai acabar amanhã. Pessoal, eu queria deixar 3 avisos aqui. Primeiro, vai ter a Shot Fair em Joinville,
a partir do dia 2 de agosto. 2, 3, 4 e 5. Feira super legal, muita gente vai estar lá. Eu tô só acompanhando os preços da passagem. Minha ida está quase certa, estou só esperando aqui um dia bom para comprar, né? E também vai ter o encontro do ProArmas agora, no domingo próximo. Esse domingo agora, 9/7. Se você tiver aí uma distância de 1 hora, 2 horas de Brasília, saia de manhãzinha de casa, vá dar um passeio lá, vamos fazer massa, vamos fazer volume. Se você gosta de liberdade, se você gosta de armas, vá lá, saia de casa às 7 horas, chega lá às 9 horas. Os discursos mais importantes são a partir das 10 horas. Eu fui os 3 primeiros encontros, vou esse 4º também. E mais uma vez, não esqueça de passar em nossa loja, armariabr.com. Link na descrição, excelentes preços, melhores preços na internet. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe. Um abraço, tchau!